Ministério Público Federal move ação contra a Prefeitura de São Luís por conta de riscos às operações no aeroporto. Mais um fazendeiro é denunciado por trabalho escravo. Secretaria de Segurança divulga balanço de atuações da USC. Além de diminuir a violência nos bairros, a USC também oferece cursos profissionalizantes para a comunidade. Profissionais de saúde entram em greve no Socorrão 1. Na edição de hoje você vai ver os preparativos para o feriadão. E as opções que o mercado oferece para aqueles que têm restrição alimentar. Tudo isso e muito mais. Agora, no Maranhão acontece. Olá, boa noite para você. Boa noite. E a edição de hoje começa com a ação que o Ministério Público Federal entrou contra a Prefeitura de São Luís por conta dos riscos das operações no aeroporto. É o velho problema dos urubus na região do aeroporto de São Luís. Só que agora o MPF quer a retirada de todo o lixo próximo ao local. A pergunta é, e o aterro da Ribeira como fica? Lembrando que essa não é a primeira vez que é exigida a retirada de resíduos sólidos naquela região. E na semana passada, uma aeronave teve que passar por reparos depois que bateu contra um urubu. O aterro da Ribeira, localizado nas proximidades do aeroporto da capital, concentra a maior parte das aves que causam danos às aeronaves que utilizam o aeroporto da capital maranhense. Pelo menos 4.000 passageiros utilizam o aeroporto Marechal Cunha Machado em São Luís. No ano passado, foram registrados 13 incidentes envolvendo aeronaves e urubus nas proximidades do aeroporto. No mês passado, um avião da TAM teve que fazer um pouso de emergência, porque um urubu se chocou contra uma das turbinas da aeronave. Quem viaja de avião destaca a preocupação quando se aproxima o horário do embarque ou desembarque no aeroporto de São Luís. É claro que a gente se preocupa porque a gente vai para chegar em casa, de repente não chega nem eu e muitas outras famílias. Muito preocupante, porque nós ficamos vulneráveis, né? A situação, a Infraero deveria tomando alguma providência para recolher esses urubus da área aqui do aeroporto para oferecer melhor segurança, né? Além dos passageiros, moradores do bairro São Cristóvão, mais próximo do aeroporto, dizem que tem medo de alguma aeronave cair no bairro. Preocupa bastante, né? Muito barulho, então incomoda para dormir, né? Então bastante. E o risco de uma aeronave dessa desabar? Desabar pode atingir, tirar a vida de muita gente, então é muito risco também, né? Este comerciante também se preocupa com a situação. Fica muito próximo aqui das residências do aeroporto e faz muito barulho para nós, principalmente durante a madrugada. E o mesmo Ministério Público Federal denunciou fazendeiros por trabalho escravo no Maranhão. 17 pessoas foram resgatadas da fazenda Santo Antônio, em Santa Luzia. O Maranhão é o 4º estado no ranking do uso da mão de obra escrava. No ano passado, 87 denúncias foram feitas por conta deste tipo de trabalho irregular no estado. E hoje foi realizada uma ação de despejo na área do Jaracati. A retirada de moradores foi para o cumprimento de uma reintegração de posse. Este artesão, que trabalha na fabricação de estofados, a mulher dele e 2 filhas pequenas foram despejados de onde moravam há mais de 2 anos, nesta pequena casa na área que fica próxima à Via Expressa no Jaracati. Segundo eles, sem apresentar nenhum mandado de desocupação. E ele disse que essa área aqui não era da União, que essa área era particular. Então, isso aqui é interesse pessoal? Particular, interesse pessoal na área, porque quem está lá dentro do mangue, lá dentro do mato, eles não estão nem aí. Não mostraram nenhum documento, não? Não documento, nada. Estão tirando minhas coisas aqui, é meu pão de cada dia que eu trabalho e sobrevivo disso aqui. Diz que eu tenho casa, não sei aonde, me mostra documento onde que eu tenho casa. Qual é a casa que eu tenho? Todos os objetos e móveis do casal foram colocados em veículos e levados para um depósito. Desempregada, a família alega não ter para onde ir. No momento não tem para onde ir com minhas coisas. Chegaram aí uma mulher saliente, chegou aí mandando eu sair que eles iam derrubar a casa aqui em cima de mim. Com a maior saliência que chegaram aqui, derrubando logo, não esperaram nem eu sair com a criança. Secretaria de Urbanismo, Blitz Urbana, Guarda Municipal, União e Polícia Federal participaram da ação de despejo. Houve discussão
e tumulto entre os representantes dos órgãos e os moradores despejados. Daqui eles não vão me tirar daqui. Eu te mostro se tu vai me tirar daqui. O casal e familiares tentaram impedir que a pequena casa de madeira fosse demolida por um trator e foram ameaçados pelos policiais e guardas municipais que também estavam armados ao manter resistência segurando cartazes. Vocês vão tirá-los à força mesmo, se precisar usar a força, vocês vão usar. Mas dizendo que não vai sair dali, vocês vão usar de força para tirar ela dali? Eu não tenho nada para falar. Você falou que estava aqui para dar segurança. E para eles, a segurança deles? Completou um mês a instalação da Unidade de Segurança Comunitária, a USC da área da Divinéia Vila Luizão. Segundo o balanço realizado, houve uma redução da criminalidade. Ao todo, 92 policiais militares monitoram diariamente a área, apreendem armas, abordam suspeitos e intimidam o tráfico de drogas na região. Nós tínhamos aqui um problema muito grande com relação às drogas, né? Tanto a venda de droga quanto o consumo. Então nós fizemos operações relacionadas a isso e obtivemos bastante êxito. O resultado é positivo e os comerciantes aprovam. Mas a gente tem observado a frequência dos policiais, eles estão passando com frequência. E a gente tem notado que realmente melhorou, tem gerado assim uma segurança nas pessoas. Mas além de diminuir a violência nos bairros, a USC também oferece cursos profissionalizantes para a comunidade. A oportunidade está mudando a vida de muita gente. Aqui é uma oportunidade única, porque o nosso bairro é um bairro carente. Esse curso, para mim, ele está trazendo novidades, né? Porque para mim é uma grande oportunidade de trabalho no mercado. E eu quero que o mercado me conheça, né, lá fora, porque eu também sou capaz. A iniciativa promove a inclusão de jovens e adultos no mercado de trabalho e resgata a confiança entre a comunidade e a Polícia Militar do Maranhão. E veja no próximo bloco as discussões na Câmara Municipal e na Assembleia Legislativa. O nosso giro de notícias políticas aqui no Maranhão acontece. Voltamos em instantes. Já estamos de volta e vamos aos fatos políticos em discussão do Estado. Na Câmara Municipal de São Luís, tem vereador tentando emplacar uma grande discussão e investigação no caso da Multicooper, que presta serviço à Secretaria de Educação Municipal. E na Assembleia, uma discussão sobre os precatórios do Estado. O Giro de Notícias com o Joelson Braga. Boa noite. Olá, boa noite. Hugo e Daniela, imagine você ter uma dívida, a justiça condenar o devedor a pagá-la e mesmo assim você não recebe o dinheiro. Pois é isso que está acontecendo com os famosos precatórios. Nós fomos na Assembleia Legislativa entender como é que está esse caso. Qualquer cidadão que tiver um direito ferido por um ente público pode recorrer à justiça. Se houver ganho de causa e envolver ressarcimento de valores, o Tribunal de Justiça comunica o devedor, que pode ser a nação, o estado ou o município, para que seja feito o pagamento. O valor deve ser colocado no orçamento. É isso que se chama de precatório. O deputado Rubem Júnior traz à tona a denúncia de que o Estado está descumprindo as determinações judiciais. O governo deve, não nega, mas também não paga. E o pior, tem dinheiro em caixa. O governo fechou no ano passado com mais de 1 bilhão em caixa. Já pegou emprestado mais de 6 bilhões. Entretanto, ele não quita os precatórios. Hoje o governo do Estado deve aproximadamente 350 milhões de reais. Não há qualquer sinalização de que ele pagará. Isso diz respeito, inclusive, à harmonia entre os poderes, porque isso aí são decisões judiciais transitadas em julgado, que, portanto, não cabe mais recursos, e ainda assim o governo do Estado não paga. O não pagamento dos precatórios judiciais geram gravíssimas consequências para o agente público, que vai desde o sequestro de bens para o pagamento da dívida até a intervenção no Estado. Para o vice-presidente da Assembleia, deputado Max Barros, o governo não está agindo de má vontade, mas aguarda uma decisão sobre o parcelamento dos precatórios
para poder efetuar o pagamento. Um assunto muito relevante, né? É claro, se houver algum vício muito grave, casos de corrupção, etc., cabe a cassação. Mas questões burocráticas, isso aí diminui até o poder da população que escolheu as pessoas. E no mais, eu acredito que o governo vai cumprir o que o Supremo determinou em relação aos precatórios. Agora, aqui na Câmara Municipal, o caso da CPI da Multicooper ainda está rendendo. O vereador Chaguinhas passou a sessão desta terça-feira de mês em mês acolhendo assinaturas, mas ele só irá apresentar o requerimento na próxima segunda. O vereador Chaguinhas usou a tribuna para conclamar os colegas a assinarem o requerimento para a instalação da CPI, que agora passará a se chamar CPI das Terceirizadas. Mas também usou o corpo a corpo para conseguir o apoio. Outro momento marcante foi o encontro de Chaguinhas com o vereador Fábio Câmara. Só um minutinho, quando você, meu caro repórter, só um minutinho. Vai ficar assim. Quando você, meu, CPI, eu assino, ele assina a minha. Quando você, meu caro repórter, pega a criança... O vereador disse que pode até não conseguir as assinaturas, mas fez a sua parte. Eu sou uma pessoa que tenho fé e tenho coragem, sou determinado. A minha parte eu estou fazendo. O alvo da CPI é a Multicooper, que já teve em seus quadros o vereador Ricardo Diniz. Ele agora diz que está tranquilo e que a CPI deveria ter outro alvo na educação e não as terceirizadas. Eu acho que é válida a iniciativa do vereador Francisco Chaguinhas, são 31 cabeças, né? Cada um tem um raciocínio, um pensamento. Agora, eu acho que a gente tem que ter justificativas plausíveis, não é só dizer vamos montar uma CPI, porque senão a gente vai montar CPI da saúde, CPI do transporte, CPI da Multicooper, CPI dos terceirizados, CPI de pedofilia. Então aqui vai virar uma casa de CPI. A Multicooper não tem nada para esconder, então? Nada, não tem nada. Isso aí é tranquilo. Agora, nos bastidores, já é dado quase como certo que mesmo que ele consiga as 11 assinaturas, o requerimento não será aprovado no plenário. Eu volto com vocês. Alguns funcionários do Hospital Municipal de Alma Marques, o Socorrão 1, paralisaram as atividades por algumas horas. A manifestação foi por conta de uma suposta declaração do diretor da unidade. De acordo com um dos funcionários, o diretor Iglesio Moisés teria chamado os servidores de porcos e que gostam de viver em um chiqueiro. A declaração teria sido no dia da visita da comissão dos vereadores no hospital no início do mês. A assessoria de comunicação negou o fato, informando que o diretor Iglesio havia sido mal interpretado. E hoje, em nosso quadro de política, vamos falar sobre uma discussão que ganhou um grande embate entre os deputados estaduais. O veículo leve sobre trilhos, o VLT. Estes e outros assuntos vamos conversar com Gardênia Castelo, deputada estadual pelo PSDB. Boa noite, deputada. Seja bem-vinda ao Maranhão Acontece. Essa discussão propriamente sobre o VLT ganhou grande discussão, como a Daniela falou, na Assembleia Legislativa. E o motivo principal seria o fato do VLT estar na cidade, estar no local onde ele deveria realmente funcionar e as obras estão paradas. É verdade. Boa noite, Daniela. Boa noite, Hugo. Boa noite, telespectadores da TV Guará. É triste, é lamentável. Nós temos aí o VLT, que é um bem público, evidentemente adquirido na gestão anterior, com seu projeto iniciado, com as obras paralisadas. Até aí, tudo bem, paralisa-se as obras para verificar, criou-se uma comissão por 120 dias para fazer a avaliação desse projeto. Mas o problema é que o veículo não pode ficar abandonado. Ele é um bem público, precisa ser cuidado. Já 90% desse veículo pago e está lá no terminal ali de integração, totalmente abandonado. Quer dizer, cadê a guarda municipal que tem a responsabilidade de guardar os bens públicos? Eu acho que é uma temeridade, eu diria até uma irresponsabilidade abandonar o VLT da forma que está lá abandonado. Além do VLT, a gente também tem outra discussão em relação ao corredor, ao corredor de transporte, em que já chegaram verbas do governo federal, inclusive? Sim. Só concluindo o VLT é um projeto que vem complementar o transporte de massa na nossa cidade, uma cidade com 1 milhão de habitantes. Várias cidades brasileiras como Natal, Santos, o Ceará, lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, já implantando o VLT, já em processo inicial. E é natural que São Luís também precise, porque só o transporte coletivo, de fato, não atende. Isso a gente já sabe há bastante tempo. E aí, para complementar o VLT, o prefeito, o ex-prefeito, foi buscar o corredor de transporte, um projeto tecnicamente muito bom,
aprovado com louvor pelo Ministério das Cidades e, final do ano passado, foi publicado no Diário Oficial da União, contemplado com 180 milhões já, né, para iniciar. Desses 180 milhões, já vieram 56 milhões, que é exatamente para iniciar o projeto, é evidente. Um projeto dessa monta, ele não vem o recurso de uma só vez. Vem a primeira parte do recurso, inicia-se a obra e aí vai buscar o restante. As coisas vão acontecendo passo a passo. E o projeto está parado? O projeto está parado e a cidade correndo o risco de perder os recursos. Para que o telespectador entenda, esse recurso é liberado mediante a apresentação de um projeto técnico. Esse recurso, ele já foi. O projeto foi aprovado. O projeto básico foi aprovado, né? Agora é preciso se fazer a licitação, o processo licitatório para que a obra seja contratada. O governo federal já mandou 56 milhões de reais para a Prefeitura de São Luís. É preciso que a Prefeitura, então, licite, né, este projeto e inicie a obra com os recursos que estão já contemplados pelo governo federal. E a contrapartida? A contrapartida, São Luís vai dar através de obras sociais como a remoção, né, das pessoas que estarão no caminho do corredor. A questão do meio ambiente. O corredor de transporte é um projeto excelente, não agride o meio ambiente, não existe nenhum aterro hidráulico no corredor de transporte, é um projeto sob pilotis, né? Nos seus 12 quilômetros e 370 metros de extensão, em nenhum momento existe aterro hidráulico. Então é um projeto tecnicamente perfeito e aprovado pelo Ministério. Se não fosse um projeto tão bom e tecnicamente realmente viável, o Ministério das Cidades não teria aprovado. Corremos o risco de perder esse recurso que já está aprovado, já está na capital? Corremos o risco de perder esse recurso aprovado para a cidade de São Luís. É preciso que o prefeito e sua equipe se empenhem de fato para que esse recurso e esse projeto, que eu diria, corredor de transporte, é uma revolução em termos de mobilidade urbana, é preciso que haja responsabilidade e que ele seja diligente para que de fato não perca esse recurso. Deputada, nessa gestão a gente tem ouvido muito a frase de que herdaram problemas da gestão anterior. A senhora tem algo a dizer em relação a isso? Olha, herdar problema da gestão anterior, isso é qualquer gestão nova que assume, tem que herdar algum problema, até porque tem que dar continuidade aos projetos iniciados, mas eu não vejo problema. Eu acho que um prefeito que assumiu e que herdou mais de 1 bilhão de recursos na Caixa Econômica Federal para dar continuidade aos projetos da gestão anterior, ele herdou coisas boas e não problemas. Agora, é preciso que a equipe tenha competência para dar continuidade a esses projetos. Os projetos dos canais que estão em andamento, né, como do Coab, Coatrac, que é um canal de aproximadamente 12 milhões e meio aprovado e recurso garantido aqui já na conta do município, mas que a gestão anterior conseguiu executar em torno de 38%. O recurso ficou aí, pronto, para que a prefeitura toque o projeto. E assim, o corredor de transporte, que precisa ser feita a licitação, né? A obra do Rio Gangã, são muitas obras que estão aí prontas para serem continuadas, mas é preciso que a gestão, de fato, assuma esse compromisso, né? E toque a obra. É o que a gente quer. Deputada, nós queremos aqui agradecer a sua participação, sucesso na Assembleia Legislativa pelo trabalho desenvolvido. Agradeço aí a oportunidade. Muito obrigada e boa noite. Obrigada, deputada. No próximo bloco, uma entrevista com Roberval Lopes, coordenador da Educação para o Trânsito. E ainda a movimentação no terminal rodoviário de Ferryboat já para o feriadão. A gente volta daqui a pouco. E agora vamos falar de educação no trânsito. Próximo ao feriadão,
é bom ficar atento para os perigos nas ruas e avenidas. Assunto que a gente conversa com Roberval Lopes, coordenador de educação para o trânsito no Detran. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. O Detran sempre se preocupa a cada ano com essas ações de educação, mas o que a gente pode contar para esse ano de 2013, já que temos aí um feriadão bem próximo? Bom, as recomendações são aquelas de prática, que os condutores, de modo geral, já sabem, né? O que está faltando é um pouquinho mais de conscientização mesmo da parte de boa parte de muitos condutores em querer respeitar mesmo as regras. O Departamento Estadual, né, tem realizado campanhas, né, tentando minimizar os impactos, né, ajudando no Pacto Nacional, né, que trabalha aí, que até 2020, né, estabeleceu uma meta aí de reduzir os acidentes com mortes em 50%. Né. Nós já tivemos um bom resultado na campanha de Carnaval, onde já registramos uma queda um pouco expressiva. Nós gostaríamos de ter registrado um pouquinho mais, mas infelizmente ainda muitos condutores costumam andar com excesso de velocidade, muitos condutores, né, insistem em fazer ultrapassagens indevidas, principalmente nas rodovias nesse período, tá? Mas a orientação básica é essa, né, que o departamento dá. Se você for pegar a estrada agora, né, de quinta para sexta-feira, que você descanse bem na noite anterior, né, principalmente se for viajar, né, de madrugada, né, que antes faça uma verificação do seu veículo, não só aqueles itens básicos como óleo, freio, pneus, mas que também você veja o limpador de para-brisa, né, se você for viajar com muitas pessoas dentro do carro, que você faça uma divisão de peso para que a estabilidade não fique comprometida. Agora, né? Você falou há cerca de 30 dias, o senhor acabou de lembrar, em relação à campanha do Carnaval, onde foram feitos aqueles testes, testes rápidos em relação à mistura complicada, álcool e direção. É aquele resultado, vocês tiveram um bom resultado em relação a essa campanha? Tivemos, né? Se a população de modo geral entrar no site do Detran, vai ver que, se for comparar o mesmo período do ano anterior, né, o número de infrações de condutores pegos pela lei seca foi praticamente quase 50% a mais. Né? Nós tivemos uma boa ajuda aí por conta das novas mudanças da lei seca. Né? A governadora também estabeleceu um número maior de agentes, né, de policiais militares fazendo essa fiscalização ostensiva. Né? E nós do departamento estivemos mais em loco mesmo, presente no meio dos foliões, fazendo, como vocês falaram aí, testes do bafômetro e distribuindo também panfletos, né, de orientação para o trânsito. Esse tipo de orientação, esse tipo de trabalho, de ação, vai ser realizado agora nesse período de feriado? Não, nós não estaremos nas rodovias realizando esse trabalho de orientação. A orientação está sendo dada, né, no site, na mídia, né? Agradecemos aqui a participação, a colaboração da mídia de modo geral, né? Essa oportunidade de estar aqui falando com os condutores, né, que ajuda a divulgar um pouquinho mais essas informações e essas orientações. Mas nós não estaremos, né, nas rodovias parando os condutores. Né? Agora, são mais orientações mesmo no nível de informação. Agora, um fato que vem acontecendo muitas pessoas têm acesso hoje à internet e também a smartphones, em que existem aplicativos que identificam os locais, o horário, de onde estão acontecendo as blitz. O Detran vai tomar alguma providência com relação a isso ou é praticamente impossível combater? Eu diria que é muito difícil você combater esse tipo de situação, porque, como você falou, são inúmeros condutores que ainda insistem em desrespeitar. E esses condutores, às vezes, acabam utilizando dessas ferramentas para poder alertar e deixar um pouco mais confortável quem tem esse péssimo hábito de querer beber e depois dirigir. Infelizmente, né, é difícil combater, né? É triste até se falar, mas a gente pede que as pessoas que têm, né, nesse costume de beber e dirigir, que elas se conscientizem um pouquinho, entendeu? E percebam que não só a vida dela está em risco, mas também pessoas que não têm, entendeu, muita culpa, entendeu, que não tem nada a ver com a situação, acaba se machucando. É parte pela conscientização. Exatamente, né? É uma questão de conscientização mesmo e colaborar para que as regras sejam, entendeu, obedecidas. Basta cada um fazer um pouquinho, entendeu,
oferecendo um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de prudência, para poder chegar a um nível satisfatório de não haver mais mortes. A gente agradece então sua presença aqui no Maranhão Acontece. Obrigado e obrigado a oportunidade. E a Receita Federal já vem recebendo um grande número de declarações de imposto de renda. E como de costume, quem perder o prazo vai ser punido. A Receita Federal dispõe de um sofisticado sistema eletrônico que permite cruzar as informações prestadas pelos contribuintes na declaração do imposto de renda. Em 72 horas, o sistema faz todo o cruzamento entre as declarações, as fontes pagadoras e as prestadoras de serviço. Transmitindo hoje, por exemplo, daqui a 72 horas, o sistema vai cruzar a informação que ele fez na declaração dele com todas as informações que nós temos aqui na Receita. Esse sistema é abastecido por 8 declarações exigidas de empresas e de outros órgãos públicos e privados. O delegado Paulo Roberto chama a atenção para as penalidades que o declarante pode sofrer no caso de cair na malha fina. Vai chegar um determinado momento que ele vai ser intimado para apresentar a documentação referente à declaração que ele fez, e se ele não comprovar isso, aí ele vai ser autuado. Até a tarde de hoje, mais de 60 mil declarações já tinham sido entregues à Receita Federal. Lembrando que as pessoas físicas que receberam rendimentos tributáveis superiores a 24 mil em 2012 são obrigadas a apresentar a declaração, que pode ser feita até o dia 30 de abril. E logo mais no último bloco, atenção consumidor, tenha cuidado quando for comprar peixes e mariscos. O PROCON registrou diferença de até 133% no preço de alguns tipos de peixes. Os detalhes daqui a pouco. O Maranhão Acontece também vai falar sobre a Semana do Jovem Empreendedor, que acontece até a quinta-feira nas faculdades de São Luís. Recebemos Matheus Furro, da Associação de Empresários, Jovens Empresários do Maranhão. Boa noite. Boa noite. Agora, como estão acontecendo essas palestras esse ano? Existe uma diferença em relação ao ano anterior, correto? Não tem tanta diferença com relação ao ano Aquela anterior. feira que a gente tanto ouviu falar, não vai ter esse ano, né? Não, mas nós temos palestras, as palestras gratuitas de inserção ao empreendedorismo e estímulo ao empreendedorismo. A única coisa que você tem que levar é uma lata de leite, né, em pó, para poder fazer a doação. É a única coisa e nós vamos ajudar uma instituição de caridade. E vamos falar sobre o empreendedorismo nesses 3 dias de evento. Ontem ocorreu na UEMA uma palestra, hoje está ocorrendo na Faculdade de São Luís, Estácio de Sá, e amanhã ocorrerá na N Excelência. Agora se fala muito em empreendedorismo, todo mundo quer ser um empreendedor, não vai restar mais ninguém para trabalhar nas empresas, então. Não, mas você pode ser um empreendedor interno nas empresas, é o chamado empreendedorismo corporativo, ou então o intraempreendedorismo. Quando você lança novos projetos, dá uma nova visão para a empresa, inovando em processos, em novos negócios, dando esse novo âmbito para as empresas se desenvolverem. E quem pode participar, então, desses eventos que estão ocorrendo até quinta-feira? Esses eventos, todo mundo pode participar. No caso da sua palestra, que acontece amanhã. Isso, a minha palestra acontece amanhã. Eu vou falar sobre paixão e empreendedorismo. E quem pode participar? Quem pode ir até lá? Tem que pagar, o que o senhor falou, pode levar só a lata de leite e vai ter acesso ao evento. Vai ter acesso ao evento. Como disse, a palestra é gratuita, somente levando isso, né? O acesso é aberto ao público, então quem quiser aprender sobre empreendedorismo, ter novas visões, é uma chance, inclusive, de desenvolver um network, que é base do empreendedorismo. A comunicação sempre presente, até na forma de levar o negócio. Existem profissionais começando seus negócios, também são focos para participarem dessa apresentação? Sim, claro. Claro, porque uma pessoa está começando, não sabe por onde ela vai começar. Quando você fala em empreendedorismo, você tem uma ideia, eu quero abrir um negócio, mas geralmente você não sabe muito bem como que você vai concretizar aquele negócio. E quando você participa de palestras, você vai estar com muitos empresários também, fazendo network. E, inclusive, a minha empresa, que eu sou empresário também consultor, ela surgiu da Semana do Jovem Empreendedor no ano passado.
Então eu abri a empresa no ano passado e venho evoluindo a partir de então. O empreendedorismo é uma constância, é inovação para a vida toda. Inclusive o trabalho realizado pela Associação dos Jovens Empresários. Sim, é um trabalho realizado pela Associação dos Jovens Empresários que vem justamente fomentar o empreendedorismo no Maranhão. Nós estamos espalhados pela CONAGE aí em todo o Brasil desenvolvendo o empreendedorismo. E gostamos de fazer isso, isso está no nosso sangue, é a nossa paixão. Ok, então nós queremos aqui agradecer a participação do empresário e empreendedor, Matheus Furro, da AGE, e que amanhã, às 7 da noite, na N Excelência, que fica no Bequimão, acontece sua palestra. Basta isso levar mesmo. Uma lata de leite. Isso mesmo. Tá ok, muito obrigado. Muito obrigado. Sucesso. Muito obrigada. E a Gerência de Proteção e Defesa do Consumidor dá um alerta. O preço do pescado já tem variações no valor que ultrapassam os 133%. E que nós, maranhenses, ficamos sem entender é como pode um estado repleto de rios e mares cobra tão caro pelo peixe e frutos do mar. Com a chegada da Semana Santa, cresce a procura pelo pescado e, consequentemente, o preço. Segundo pesquisa divulgada pela gerência do Procon no Maranhão, o valor do produto apresenta variações de até 133% no comércio da capital. Tudo por conta do consumo do pescado, que aumenta durante o período. A pesquisa feita nas 2 primeiras semanas de março levou em consideração 5 mercados que comercializam peixes e mariscos em São Luís. Segundo o estudo, o produto que apresentou o preço mais oscilante foi a sardinha, que varia entre R$ 3 e R$ 7, dependendo do estabelecimento. Os mariscos também variam de preço durante a Semana Santa. O quilo de camarão seco, por exemplo, pode ser encontrado a R$ 28 em média na Feira do João Paulo e a R$ 40 no Mercado Central, o que representa uma variação de 42% no valor. O caranguejo, outro alimento bastante procurado, pode custar até R$ 7 a corda. De acordo com este representante do Procon no estado, o fornecedor tem liberdade para dar preço ao produto. O problema está no lucro excessivo. A economia do Estado brasileiro toda ela se estrutura a partir da liberdade, né, de comercializar, a partir da livre concorrência. O empresário é livre para estabelecer a forma de gestão da sua empresa e também para estipular preços. Mas o consumidor que se sentir prejudicado em relação ao valor cobrado pelo pescado ou em relação à qualidade do produto deve procurar o Procon. Confira agora o que acontece amanhã. Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento de Passo do Lumiar vai realizar amanhã uma feira livre de pescadores. Na oportunidade serão comercializados peixes e mariscos a preços acessíveis, a partir de 3 da tarde no Viva Maiobão. A Prefeitura de São Luís assina amanhã às 9h30 o termo de convênio com representantes de 127 entidades filantrópicas e comunitárias para repasse de recursos do Fundeb. O valor é de R$ 17.400.000. Nossa edição de hoje fica por aqui. Estaremos de volta amanhã às 6h45 aqui na TV Guará. Boa noite. Boa noite para você. Até daqui a pouco, às 11h30 da noite. Fique agora com o Notícias do Esporte Guará News. A gente se vê daqui a pouco. TV Guará, diferente por natureza.